e vamos dar continuidade sem perder tempo ao nosso segundo painel. O tema é o seguinte: como comunicar para tantos Brasis? É isso aí. Quero convidar de novo aqui o mediador. Ontem ele participou aqui também de um painel e é já sócio da casa. Participa de todas as edições do nosso querido Screen. Quero chamar ela aqui. Diegão, vem pra cá. Diego Oliveira, né? Apaixonado aí por gente. Esse daí gosta de conversar, gosta de te ouvir, gosta de escutar. Isso é muito importante, né? Fundador e CEO aí do grupo Yope Insights. Você é o cara. Já está em casa, fique à vontade. Quero convidar também, de forma virtual, né, a Flávia Flamínio, certo? Atualmente, ela é diretora de Operações Acadêmicas e Educação Executiva da SPM. Seja bem-vinda, Flávia. E convidar também, né, de forma virtual, Marcos Barros. Ele é da Neoenergia. Ele é o superintendente de comunicação externa e lidera a equipe responsável pelo posicionamento da marca, relações com a mídia e estratégia digital. Eu vou passar a bola para o meu querido Diegão, que pode começar o painel agora. Ótimo. Bom dia, nesse momento tão especial de sábado. Para quem está assistindo agora, bom dia. Mas para quem vai assistir depois, pode ser boa tarde, boa noite, boa madrugada, né? Porque a gente sabe que o legal é o conteúdo que pode ser maratonado depois. Que prazer estar aqui com vocês, Flávia e Marcos, duas pessoas muito do bem. Eu vou fazer toda uma introdução formal para que a gente possa começar o nosso bate-papo num dia de sábado tão ensolarado. Eu não sei onde vocês estão, se é São Paulo, se é Rio, como é que está o clima aí, mas aqui em Salvador amanheceu com um pouquinho de chuva, mas agora o clima está ótimo, está um sol lindo e a gente está no Screen, que bom, né? Então vamos lá, então ó, mais um dia de Screen, mais um dia muito especial, nós estamos no segundo dia, tem muitos painéis interessantes, esse painel eu não tenho dúvida que seria um painel muito interessante quando a gente começou a pensar em toda a temática, toda a curadoria, afinal, como comunicar para tantos Brasis. Para quem me conhece sabe o quanto eu me preocupo, né? E vocês dois têm essa reflexão também, que quando a gente pensa no Brasil, a gente fala de Brasis, quando a gente pensa na Bahia, são Bahias, e assim por diante, né? A gente não pode ter apenas um olhar e achar que o paulista tem o mesmo comportamento do carioca e que o próprio carioca tem um comportamento em si e o baiano é assim por diante, né? A gente tem que pensar e refletir de acordo para cada mercado. Então, em um país dessa dimensão e desigualdades, exemplos de comunicação assertiva brotam da academia, de empresas e da comunidade. A ideia é que vamos viajar em exemplos e explorar as nuances que unem todas as formas de se comunicar, respeitando sotaques, culturas e vivência. Então, Flávia, Flamínio, Marcos, sejam muito bem-vindos. Muito bom vocês aqui com a gente. E a ideia agora é que a gente faça um painel super leve. Eu venho falando, né, desde o momento que a gente fez as lives pensando da BMP, a Flávia fez parte, inclusive, de uma das nossas lives, né, que o papo é bom quando ele fica leve, né, quando ele fica aquele papo tranquilo. Então, numa manhã de sábado, ensolarada, então bora fazer desse painel algo muito bacana. Eu vou pedir para que vocês se apresentem, por favor, e que vocês já possam, da apresentação de vocês, que cada um traga um caso de comunicação com essa temática Brasis, uma vez que eu tenho certeza que vocês têm essa mesma pegada de pensar em Brasis e que vale muito a pena, né? O que o público, todos estão nos assistindo, que vão assistir depois, possam aí entender o porquê da figura ilustre aí, da presença ilustre de vocês dois aqui com a gente. Por favor, fiquem à vontade. Flávia? Bom dia a todos, Marcos, Diego em especial. Quero começar primeiro agradecendo o convite por essa oportunidade de estarmos juntos aqui hoje para falar desse assunto que é, de fato, muito instigante e, após pandemia, se tornou mais instigante ainda, né, porque trouxe muitas oportunidades de integrar rapidamente os tantos Brasis que nós temos, né. Então, Diego, como você disse, eu sou da SPM, eu sou uma ex-aluna da SPM e trabalho na escola já há vários anos, sou professora e atualmente na posição de diretora de Operações Acadêmicas e Educação Executiva, mas antes disso já passei por diversas posições na escola, entre elas por 3 anos responsável por uma unidade nossa em Salvador. Uma fase maravilhosa da minha vida, onde eu pude compartilhar várias experiências
na veia, digamos assim, do que é o mundão desse Brasil, né? Acho que posso contribuir aí com essa vivência, nesse sentido. Dentro da SPM, nós temos já desde os anos, acho que meados dos anos 90, talvez até um pouco antes, desenvolvido unidades fora de São Paulo. Então, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador, Brasília, no interior de São Paulo, e isso nos deu a oportunidade de exercitar, né, esse conhecimento e essa adaptação àquilo que a gente sente que são as diferenças regionais, né? E como você bem destacou, Diego, não são só entre estados ou entre países, né? Entre cidades, entre regiões de uma forma geral. Então, acho que a gente tem várias oportunidades. Paralelamente à minha vida profissional acadêmica, eu trabalhei praticamente desde a época da faculdade em projetos de consultoria para empresas, o que também me deu uma excelente oportunidade de conhecer muitos setores de atividade, né? Quando você é consultor, você vai trabalhar para uma empresa de energia, para uma empresa de educação, mas também para uma fábrica de cimento, ou para uma empresa de varejo, ou para um banco, ou para um hospital, enfim. A gente tem a oportunidade de conviver com diferentes negócios e que, consequentemente, com diferentes perfis de consumidores e de comportamento, né? O que me permitiu ter muito de perto essa vivência com os diferentes Brasis. Espero poder contribuir aí com esses exemplos que eu aprendi ao longo desses anos. Ótimo, muito obrigado, Flávia. Mais uma vez, seja bem-vinda. Marcos, é contigo agora. Em que parte do país você está, Marcos? Eu estou na região serrana do Rio, perto de Friburgo, num lugar chamado Toca da Onça. E é aqui que eu costumo me intocar. E hoje, na verdade, é o grande primeiro teste da nova internet que a gente botou aqui. E que, então, assim, poder fazer daqui, desse lugar, e estar presente junto com vocês, para mim é uma bênção, porque demonstra essa evolução da tecnologia que nos permite estar em tantos lugares e participando de um evento como esse. Eu sou jornalista, trabalhei 20 anos nas redações de jornais do Rio de Janeiro, Jornal do Brasil, o Globo. Depois eu enveredei pelo caminho da comunicação corporativa, trabalhei na CNI em Brasília, Confederação das Indústrias, depois FEComércio, São Paulo, Gol Linhas Aéreas, e estou há 6 anos na Neoenergia, que é uma empresa que está em 18 estados brasileiros. Em Salvador, dona da Coelba, tem Celp em Pernambuco, Coserne no Rio Grande do Norte, tem a Electro em São Paulo, são vários Brasis. Litoral, interior, termos diferentes, por exemplo, o roubo de energia é o gato, né? O gato de energia. Gato quase no país inteiro, mas em Pernambuco é macaco. Aí eu perguntei, mas por que macaco? Porque quando alguém vai roubar energia, ele pendura o cabinho no fio elétrico. Então parece aquele rabinho de macaco que apoia. E para isso nós precisamos cultivar formas de fazer chegar essa informação, orientação, principalmente no que tange à segurança. A energia elétrica é invisível, então é difícil você lidar com ela ou imaginar os riscos que tem quando todos nós, quando pequenos, a gente enfia o dedo na tomada e toma choque. É um desafio que nos impõe, nós impomos a nós mesmos. E, no entanto, nem todo choque é aquele choquinho da tomada. Sim, pode levar a risco de vida. Então, assim, construir uma forma de fazer essa informação chegar à sociedade tem sido uma preocupação e tem sido uma evolução. E muito a partir do que a sociedade nos ensina. Não sei se eu já falo logo de uma certa personagem. Posso falar? Pode, fica à vontade. Então, deixa eu apresentar a vocês aqui nossa mais recente criação.
Essa aqui é a Dona Neia. Tô de olho em você. Tá mais enrolado que pisca-pisca guardado. Dona Neia foi uma criação recente que surgiu exatamente da necessidade de nós fazermos chegar a informação para toda a sociedade. Eu diria o seguinte, os 10 mandamentos do uso seguro de energia existem há décadas, desde o século passado. E são orientações: não solte pipa perto da rede, não faça o gato de energia ou macaco, não faça obras perto da rede elétrica, não encoste materiais perto dos fios. Então, assim, essa é uma mensagem que tem se repetida como um mantra há muito tempo. No entanto, você continua tendo episódios de incidentes e acidentes. E nós entendemos, já tentamos a linha do humor, já tentamos a linha da dor, já tentamos a seriedade, enfim, todas as formas, mas era sempre a empresa falando com a sociedade. E nós entendemos cada vez mais, nesse mundo que foi se modificando em termos de comunicação, que a forma não é o discurso da companhia empresarial. Como é que você transforma isso numa linguagem que seja permeável a todos? E Dona Neia surgiu nesse sentido. É alguém que é aquela tia da comunidade, que todo mundo gosta, ela se mexe na vida de todo mundo, dá palpite na vida de todo mundo, é respeitada, Dona Neia. No entanto, ela pode usar os 2 bordões que foram criados para ela. Um é não vacile, não. Então, ela relata uma situação, ou flagra uma situação, e ela fala, não vacile, não. E o outro bordão é, quer morrer, Quando o ato é mais... uma empresa de energia jamais poderia dizer ela diretamente, quer morrer, A Dona Neia pode. E a partir daí, nós conseguimos, ela tem perfis nas redes sociais, ela tem uma presença no Twitter, LinkedIn, no Facebook, no LinkedIn não, Facebook, Instagram. Então, e cada vez mais seguidores ela encontra. Então, assim, a partir das orientações. Então, primeiro ponto, precisa ter relevância para você ter audiência, ou seja, a informação que ela passa tem que ser uma informação importante e crível. E essa linguagem que nós aprendemos com os Brasis. Então, assim, não foi uma criação genial de uma empresa de energia. Não, foi a partir da opinião da sociedade a respeito daquilo que nós estávamos tentando fazê-la entender, mas ela não tinha total compreensão. Legal. É interessante quando a gente observa isso, né, e a gente começa a dialogar e refletir, que a necessidade e a preocupação mesmo de entender Brasis, né? Quando a gente ouve tanto a Flávia com a experiência que ela tem, todo o know-how acadêmico. Flávia, eu imagino como você foi feliz 3 anos aqui na Bahia, porque realmente é ser abençoado em estar aqui. E Marcos, quando traz essa visão, né, onde tem que criar uma personagem, mas que essa personagem fale da segurança e de acordo com cada mercado, a gente vê a importância de ir além da caixinha que a gente aprende no dia a dia, né? Que é muita questão da prática. Para quem me conhece, sabe muito bem disso. Eu costumo dizer que aquele profissional que fica no ar-condicionado é o profissional que não pode cuidar da sua conta, né? A gente tem que sair para a rua. Ou neste momento de pandemia, a gente tem que ir além do Zoom. Já que o Zoom, né, ou as outras plataformas estão acessíveis para todas as classes. Então, ao invés de fazer uma reunião com todo o corpo, né, com toda a diretoria, bora colocar na reunião com quem a gente quer alcançar, né? Como que é falar de determinado produto com alguém da comunidade? Como que é falar de um produto, farma, para um pessoal público mais velho? Porque a gente fala, mas a internet ela não está disponível para o público mais velho. A gente vê que não, que as pessoas sim, elas estão acessando, né? Então, a gente pode usar dos mecanismos atuais para falar direto com a nossa audiência. Aqui em Salvador, então eu vou puxar um pouco agora para mim, para a gente poder dialogar. Eu fiz alguns trabalhos bem interessantes e um dos trabalhos muito legais foi quando eu consegui levar a equipe de marketing da TV
para a comunidade. Eu falei, gente, será que a gente está fazendo certo mesmo? Bora ouvir a comunidade. E a gente sentou num restaurante, a gente comeu à vontade por R$12 cada e era numa churrascaria. Olha isso, R$12 numa churrascaria e o discurso era coma à vontade. E na hora que a gente vai assistir a TV, não estava passando nenhum canal aberto, estava passando uma TV paga. Aí o pessoal da TV, Diego, você mandou colocar na TV paga, né? Eu falei, não, estou aqui com vocês e tal. Mas vamos entender essa experiência. E no fim, a gente convidou 2 pessoas da comunidade para almoçar com a gente. E ali a gente conversando, tal. Resumo da ópera. Essa pessoa que sentou com a gente, que foi a Carol, que já esteve conosco no primeiro screen, ela chegou a fazer reuniões com a gente na própria TV. Depois ela começou e trouxe pessoas das outras comunidades para que a gente pudesse se envolver, que foi muito interessante. E ela deu o tom de como que a gente estava se comunicando. E outros projetos legais também, que é a necessidade da gente fazer um pré-teste, né? A gente vê aquela campanha linda, aquela campanha maravilhosa. Poxa, mas a campanha ficou linda. Quando fala ficou linda é um problema, né? Não tem que ficar linda, tem que falar, ela ficou prática, ela está de acordo com a audiência. E às vezes, né, acho que a Flávia pode contribuir com isso, e às vezes, se a gente não. A gente tem que, de fato, conseguir com que o aluno e o profissional também, ele pense além da bolha. Né? Ele tem que pensar além da bolha. Porque se ele ficar na sua bolha, ele vai acabar fazendo campanhas de acordo com o mundo dele. É aquela velha história, né? Poxa, mas vamos colocar nesse programa de TV porque a minha mãe assiste. Mas espera aí, a sua mãe, além de ser sua mãe, ela consumiria este produto mesmo? Será que, né? Ou aquele cliente que pega e fala, ah, não, mas o meu produto é o melhor do mundo. Eu falo, que mundo, meu filho, né? É o melhor do Brasil. Que Brasil? 210 milhões de brasileiros, é isso mesmo? Então é a necessidade de entender esses Brasis. Então, pegando esse gancho, e a gente tem aí todas as metodologias possíveis, e a gente sabe que a nossa audiência do Screen é uma audiência que gosta de cases mesmo, né? Gosta de causos, né? Gosta de histórias. O Marcos trouxe a história da Neoenergia, né? A história da dona Neia. Flávia, o que você pode contribuir para a gente, trazendo algum caso mesmo, onde foi obrigado a sair da bolha, né? E ao sair da bolha, de repente, uma determinada estratégia ou uma solução, uma recomendação que seria dada, acabou sofrendo uma alteração. Ok. Bom, vou pegar primeiro pelo lado da própria SPM, né? Quando nós temos um curso como tínhamos, para ficar no exemplo que você mencionou de Salvador, que os professores todos saíam de São Paulo na sexta-feira à tarde para dar uma aula para os alunos do MBA da ESPM aí em Salvador, que era uma parceria com a Federação do Comércio, funcionava lá no prédio da Federação do Comércio. Então, os alunos tinham aula sexta-noite e sábado o dia todo com os professores de São Paulo, da ESPM São Paulo. E aí os professores chegavam aí para falar, ensinar estratégia, ensinar comportamento consumidor, ensinar mídia, enfim, todas as disciplinas, gestão de pessoas, liderança, que compõem um programa de MBA. Então, era necessário que nós fizéssemos uma preparação desse professor para que ele não chegasse aí na sala de aula trazendo somente exemplos daquela experiência dele em São Paulo, falando não necessariamente a linguagem, o sotaque da Bahia, mas falando em empresas que fossem referência para aqueles alunos baianos, né? Porque senão fica muito difícil você falar de Magazine Luiza numa época que Magazine Luiza só existia no interior de São Paulo, nem o paulistano conhecia Magazine Luiza, que dirá o baiano. Então, era preciso, nós fazíamos um trabalho de adaptação para que esse professor adquirisse alguns conhecimentos específicos que refletissem a realidade do baiano, para que pudesse ter um efeito didático eficiente, né? A outra coisa era entender o comportamento até da leveza do baiano. O baiano queria ter uma proximidade com o professor que é muito diferente da formalidade do aluno de São Paulo, ou diferente do espírito criativo também que eles têm, né, mais exacerbado, mais aparente do que o aluno
de São Paulo. Então, isso valia, estou falando da Bahia, mas era um trabalho que foi feito também o tempo todo, e até hoje é feito, para o aluno de Porto Alegre, né, do gaúcho, que ia muitas vezes no sábado vestido a caráter de bombacha, porque para ele aquilo era normal, e ir levando o seu chimarrão na mão, né, a garrafa térmica o tempo todo ali na sala de aula. Então, esse tipo de cuidado é fundamental para que você consiga fazer a entrega daquilo que era, no nosso caso, desse exemplo que eu estou dando, né, a entrega do conteúdo que pudesse levar a um aprendizado de excelência. Então, o professor tinha que se despir daqueles seus conceitos e até pré-conceitos, muitas vezes, né? Nossa, será que o aluno baiano consegue assistir aula sexta-noite e sábado o dia inteiro? Eram excelentes alunos, todos. Então, quer dizer, existe até vencer certos preconceitos que o ser humano tem, que advém daquele hábito de vida que ele tem, né? Da mesma forma que eu também sou do interior de São Paulo e nunca deixei de falar porta. Toda vez que eu falo fecha a porta, todo mundo já sabe que eu não sou de São Paulo. Embora eu more em São Paulo há 40 anos. Então, quer dizer, são coisas que a gente tem que trazer essa flexibilidade, a capacidade de se adaptar à realidade, né? A experiência da dona Neia aí, sensacional. Não adianta vir de cima para baixo da empresa falando que o ser humano tem que se comportar assim ou assado. Eu acho que na nossa idade a gente já entendeu, acho eu, Marcos e Diego, que a gente aprende muito mais pelo exemplo do que por aquilo que a gente escuta, né? Então, eu acho o exemplo da dona Néia sensacional para ilustrar isso. Ela é o exemplo da realidade que aquela população vive. Então, a eficiência do aprendizado aí vai longe, né? Eu acho que isso é o mais relevante. É interessante quando você traz essa reflexão, porque eu sempre comento, né, que a vida, ela é uma escola, né? Que a escolha, né? Na verdade, a escola é a escolha que a gente faz. E as disciplinas que a gente tem são as disciplinas, os aprendizados que a gente tem dia após dia. Eu sou feliz em ser acadêmico e ser mercado. Fico muito feliz por isso. E é muito bom quando a gente consegue fazer essa junção, porque, na verdade, um ajuda o outro, né? E o quanto a gente precisa. E você trouxe na sua frase, uma coisa que me chamou a atenção agora, que eu queria que o Marcos comentasse um pouco, que é essa questão do conceito, né? A gente acaba tendo os pré e o preconceito em si. E se a gente, se na nossa equipe a gente tem alguém que tem esse pré e preconceito, e a gente mesmo acaba tendo isso, dificilmente a gente vai conseguir um resultado tão eficaz. Porque imaginem, como que é falar sobre determinados assuntos, sendo que eu não vivo junto com aquele assunto. Eu enxergo de maneira diferente, né? Igual ele falou, mas a gente fala de um produto que é invisível. Porra, mas eu fico imaginando, imagina a cerveja quente, a gente pode falar isso porque está online, né? Imagina a cerveja quente, né? O ar-condicionado que não vai funcionar hoje está muito quente aqui. Não vejo a hora de acabar o screen às 18 horas para a gente tomar uma cerveja. Então, eu fico imaginando, mas se não tiver energia, ela vai ser quente. Né? Como é que vai ser se o ventilador não funcionando, o ar-condicionado? Então, a gente tem que saber qual que é a real necessidade para cada audiência. E aí, Marcos, como que você enxerga essa questão do pré e o preconceito perante a equipe, perante a você ter as suas empresas parceiras para ajudar, né, a elevar a mensagem? Como é que você lida com isso? Olha, eu diria o seguinte, o essencial, e aí a maturidade nos dá isso e consolida isso em nós, é a permeabilidade, aprendizado. Então, eu recentemente aprendi isso. Você precisa jogar fora determinadas coisas para que novas coisas possam entrar. Então, eu sou um jornalista e da essência da atividade jornalística está a curiosidade. Então, assim, ser curioso, ser permeável. E isso eu estou falando do alto dos meus 61 anos. E pretendo continuar assim os próximos 30, pelo menos. É você ouvir o outro. Então, dentro do exemplo, antes de surgir Dona Néia, por exemplo, nós chamávamos em todas as ações de comunicação relativas à energia a rede elétrica. Para nós é óbvio que é uma rede.
né? Uma teia que se espalha por cidades, por estradas. Aí começamos a conversar com os nossos clientes. É o fio do poste. Rede elétrica é técnico. Passamos a tratar a rede elétrica, o fio do poste, que é coisa mais óbvia que isso. No entanto, nós éramos incapazes de pensar o óbvio. Eu diria, nesses tempos pós-pandemia, assim, uma frase que eu eliminei do meu dicionário e da minha equipe: zona de conforto. Assim, esqueçam zona de conforto num mundo tão mutante. Até porque a zona de conforto, como você citou, Diego, assim, é você estar sentado no ar-condicionado, achando que você está numa zona de conforto. Você está se isolando numa bolha. Recentemente, em parceria com a Uper, nós avançamos a questão da dona Neia, entendendo que, reconhecendo a nossa incapacidade de dizer aquilo que precisa ser dito, da forma como pode ser escutado, e nós fizemos parcerias com nano e micro-influenciadores. Quem são nanos e micro-influenciadores? São influenciadores dentro das comunidades em que eles vivem, comunidades de baixa renda, que, de posse daquela informação que nós dávamos a ele, a informação técnica sobre a questão de segurança, eles transformavam na linguagem deles, ora com humor, ora com drama, ora com jornalismo, ora whatever. Assim, a forma era deles. E essa proximidade faz com que a gente cada dia mais aprenda isso. Assim, eu entendo do prazer que é trabalhar. Então, assim, tem que ser uma atividade prazerosa, independentemente se está em casa ou não. Tem que ser apaixonante e, cada vez mais, reconhecer e escutar. Aquela história de... Eu aprendi na faculdade, lá atrás, Marshall McLuhan, emissor, receptor. Receptor. Isso foi soterrado pela tecnologia, pelo Zoom, pelo Teams, pelas redes sociais. Então, assim, eu trabalhei 20 anos em jornais, grandes jornais, quando a imprensa era o quarto poder, era o chamado quarto poder. Hoje você tem quase, no Brasil, 210 milhões de poderes, uns com mais seguidores, outros com menos, mas todos nós somos formadores de opinião. Essa compreensão e essa percepção, eu diria assim, não é nenhuma opção que se faz, é fundamental que se tenha. Sim, eu venho... muita gente vem falando sobre isso, né? E a gente não pode não falar. Existe um mundo, de fato, até o dia 13, uma linda sexta-feira 13. Coincidentemente, a Flávia estava em Salvador, no dia 13 de março, numa sexta-feira. Jantamos na noite anterior em casa de Tereza, certo? Na noite anterior em casa de Tereza, e na sexta foi o grande boom da história do Covid. E a gente, de lá para cá, né, acho que todo mundo está tendo a chance dessa reflexão pessoal. E quando a gente fala desse mundo digital, quando a gente fala dessas possibilidades, a gente é obrigado a enxergar e entender que os laços fortes, de fato, é o que vai fazer a grande mudança agora. E quando a gente pensa nos laços fortes, é essa construção do boca a boca, né? É a construção. O que realmente vai fazer com que eu queira seguir fulano? O porquê que eu vou consumir aquela marca? A gente viu que 90% dos jovens entre 18 a 34 anos no Brasil descobriram uma nova marca durante a pandemia e se relacionaram com esta marca. Só que 70% desses jovens acabaram se afastando depois. Por quê? A marca não entregou o propósito, porque propósito não é algo novo, já se falava de propósito, empatia, solidariedade, né? Não adiantava levantar a bandeira, mas você vai realmente levantar a bandeira e conseguir sustentar a bandeira? Aquela velha história. Eu te levo para o baile, mas eu não tiro você para dançar. E muitas marcas que estavam apenas te levando para o baile acabaram se prejudicando. E quando a gente traz essa reflexão para pensar em Brasis, a gente se depara no momento de fato dos laços fortes. Qual é a relação que o indivíduo tem com aquela marca? O porquê que eu vou deixar aquela marca entrar na minha casa, ou entrar na minha vida digital, ou entrar no meu Zoom?
né? Que é engraçado isso. Agora, entrar no meu Zoom. Eu vi recentemente, conversando com alguns jovens, e eu falo muito isso, né? Que a ideia, o professor que entra em sala de aula ou no Zoom achando que vai ensinar, tá errado. Que, na verdade, ele vai aprender muito, né? E essa semana, já os alunos dando tchau, tá? Semana passada, essa semana eu tô lá online, né? Aí o aluno entrou e falou, prof, você tá bem? Eu só entrei para saber como você tá. Eu tenho um negócio para te contar. Olha, eu saí ontem e dei de cara com uma campanha na rua no segmento X e falou a marca para mim. Você conhece essa marca? Aí eu fui, entrei na rede social, tal. Você acha que ela passa a verdade mesmo? Ela tá sendo original? Ela tá sendo autêntica? E a gente vê que são esses atributos que conseguem fazer com que as marcas sejam reais, tenham esses laços fortes. E quando a gente remete dos laços fortes de uma marca para uma pessoa, a gente se depara com aquela questão. Se eu quero falar com o baiano, é o baiano falando para o baiano. Se eu quero falar com o paulista, é o paulista falando com o paulista, mas dentro de uma cidade onde nós temos vários paulistas, né? Eu tenho o prazer de ser paulista, mas o prazer muito maior de ter, né, sido abraçado na Bahia. Então, eu me sinto mais baiano do que paulista, né? Então, eu não fui fazer a parte turística. Eu quero entender mesmo isso, né? Porque eu acho que essa é a construção. E essa construção dos laços fortes traz muito a questão da diversidade quando a gente pensa nas marcas e pensa nos Brasis. Então, eu vou trazer uma pergunta para vocês dois, que eu gostaria que vocês respondessem, que é o seguinte: diversidade de pensamentos e conceitos é uma grande ferramenta estratégica. Qual é a opinião de vocês sobre a junção do conhecimento acadêmico à prática profissional para alcançar engajamento em diferentes territórios? Há perdas ou ganhos? Deixa eu começar, depois Flávia fala pela academia, mas eu quero aqui render uma homenagem à academia. Porque nesses tempos modernos fala-se muito em inteligência artificial, data mining. Gente, o conhecimento brota na academia. Ele tá dentro de nós, é a semente. Ele brota na academia. Então, às vezes, as empresas se arvoram a comprar ferramentas, comprar novas tecnologias, quando falta pensamento, falta conhecimento, falta crítica, falta debate, diálogo, conflito. Então, cada vez mais eu percebo que as empresas não podem mais ser ou as empresas e a sociedade. É uma coisa só. E as empresas cada vez mais recorrem à academia, não mais uma academia também na bolha, né? Acho que a academia se renovou como nós nos renovamos como pessoas e a sociedade se renovou. Mas a reflexão é fundamental. Esta reflexão que vem do pensamento acadêmico ou da ação acadêmica é uma contribuição fundamental para que a gente possa lidar nesse mundo dinâmico. Eu diria que é uma palavra que está representando pouco o que de fato a gente tem vivido. É isso. Olha, bom, sou suspeita para falar, para comentar o que ele disse, né? Absolutamente suspeita, mas sim, eu concordo totalmente com o que você colocou. Eu entendo que a diversidade ela é uma grande riqueza para o desenvolvimento do ser humano e acho que a academia ela é parte fundamental, óbvio, para desenvolver, para possibilitar o desenvolvimento dessa vivência com a diversidade, né? Vou comentar mais à frente um pouquinho o quanto essa pandemia está contribuindo positivamente para isso, inclusive. Eu acho que se o ser humano não é capaz de desenvolver pensamento, né, fica muito difícil trabalhar só com raciocínio. E a lógica, né, da técnica toda fica muito pobre de espírito. Então, eu acho que toda pessoa que tem uma visão estratégica, ela trabalha o pensamento e o raciocínio simultaneamente.
E o pensamento ele é muito desenvolvido a partir do conhecimento que a academia te traz, ou toda a absorção de conhecimento que o ser humano adquire, né? Não basta só ter a lógica. A lógica também precisa da criatividade. E a criatividade é o pensamento, que faz a gente sonhar, que faz a gente abstrair. Então, uma coisa não pode viver sem a outra. Eu ouvi de uma pessoa aqui do mercado recentemente que eu tenho uma frase que eu falo muito, que a mídia é um exercício de observação, pensamento e criatividade. Aí ele postou desse jeito: Diego, peguei a sua frase. Aí ele colocou: viver é um exercício de observação, pensamento e criatividade. E é isso mesmo, né? Eu acho que são perguntas que antes que a gente pensar numa campanha linda, né, numa estratégia, eu sempre falo, né? Gente, pensa Globo Repórter, né? A gente tem as perguntas do Globo Repórter, são as perguntas certas para a gente entender de Brasis. Quem são? Onde estão, como vivem, como se relacionam. Se a gente não tiver essas perguntas e ficar naquela, eu acho que vive desse jeito. Então, meu amigo, você não pode cuidar da conta, né? Então, o que você está fazendo cuidando deste projeto? Você tem que saber essas perguntas. E eu acho que é esse pensamento que a gente precisa ter em mente sempre. Eu vou ler alguns comentários aqui do nosso bate-papo. A coisa é tão chique, bate-papo, é tudo ao mesmo tempo. E a gente tem que ter uma manobra fantástica. A Mariana Castro... Obrigado, Mariana, pela sua presença. Ela fala: parabéns pelo evento, só conteúdo atualizado, interessante. A Ana Queiroz pegou quando a gente falou sobre os preconceitos, né? E ela comentou, né? Esses preconceitos são ridículos, existem muito, mas são absolutamente lamentáveis. Estamos juntos, vamos lutar para que isso diminua. A Renata Alcalde: professora Flávia, uma inspiração acadêmica e profissional. Olha aí, Flávia, a sua audiência, né? Obrigada, Renata. É muito legal ouvir isso, gente. Ó, o pessoal está falando aqui, a palestra está tão completa que não temos perguntas, bem rica, inclusive. A Fábio Pirangi, ela fala: a tecnologia veio para nos ajudar, mas nunca irá substituir o ser humano, né? E a Ana Queiroz, ela traz para a gente: perfeito, conhecimento, análise crítica e estudo. E aí a gente, né, traz, de fato, essa necessidade de entender o outro, né? E esse momento que a gente está vivendo permite isso, né? Este olhar. Eu fico muito feliz quando eu posso falar de coração aberto que eu estou trabalhando muito mais neste período. E as pessoas falam assim: porra, Diego, você tem a resposta, vamos programar daqui 5 anos? Eu falo: oxe, daqui 5 anos? Quem programou 2020 acabou se prejudicando porque não sabia, bora pensar que vai fazer amanhã. Não, que o negócio é agora, o futuro é agora mesmo e ponto. E aí a gente vai caminhando para nossos minutos finais, e aí eu tenho uma pergunta que eu gostaria que vocês, por favor, tragam uma reflexão com o know-how, né, e o olhar humano que vocês têm. Trazendo mais para o olhar humano mesmo de vocês dois. São duas pessoas que têm o know-how, são duas pessoas, para quem já conversou pessoalmente, vai concordar comigo. Quem não conversou, marque um Zoom, marque alguma das plataformas ou tome um café virtual, porque são duas pessoas do bem, e gente do bem precisa se aproximar mesmo, né? Gente do bem se atrai. Eu gostaria de entender de vocês, né, o que vocês esperam de 2021? A gente vai sentir saudades de 2020? Eu vou. Eu vou te falar do que eu vou sentir saudade. Que eu, na verdade, não sei se é exatamente saudade, mas eu vou sentir um aprendizado importante, né, Diego? Uma evolução que a gente foi forçado a fazer, foi obrigado a fazer, e que é poder juntar aqui numa plataforma como essa a vivência diversificada simultaneamente, né? Então, acho que isso nos obrigou, inclusive, ao tema do que nós estamos conversando aqui, a ter que, no ato imediato, falar diversas línguas, em diversos tons, para chegar em pessoas tão diferentes, né? Você teve a oportunidade de participar com a SPM, numa experiência inédita de trabalhar com os alunos de graduação de São Paulo, Rio e Porto Alegre, numa mesma atividade. E isso demandou essa adaptação, né, aos diferentes Brasis que a gente está tratando aqui. Eu acho que esse tipo de estímulo vai deixar saudade sempre, não só agora. Então, é o que eu vou mais lembrar de positivo de 2020. Que ótimo, Flávia. Marcos?
Olha, eu não tenho noção do que vai ser 2021 e nem quero ter, porque uma das coisas que a gente aprendeu ao longo de 2020 é que não há previsibilidade. E fico feliz de ter sobrevivido a 2020 no sentido de que eu concordo com o Flávio. 2020 antecipou um monte de coisa que estava pronta, mas como nós, humanos, exigimos ter o controle de tudo, né? Isso tudo estava planejado para vir em algum momento. No entanto, alguém jogou o nosso planejamento no lixo, que a gente chama carinhosamente de coronga, e fez assim... Quando se imaginou uma empresa, por exemplo, como a Neoenergia, 5.000 colaboradores, em uma semana tem os 12.000 eletricistas que estão nas ruas o tempo todo, continuam com todo o cuidado e medidas de segurança para que eles possam continuar prestando serviço. Mas assim, o pessoal de escritório saiu, foi todo para casa. E as empresas continuaram a funcionar. Eu tenho equipe no Rio, São Paulo, Campinas, né, Salvador, Natal, Recife. Nós mantivemos muito mais contato, nós trabalhamos muito mais. Uma saudade imensa. Assim, hoje, se eu tenho alguma carência, é de falar bobagem, de frequentar um bar e assim, eu vejo jogos, eu sou flamenguista, eu vejo jogo do Flamengo em casa. Assim, não tem ninguém para zoar, a não ser que eu olhe no espelho e zoe a mim mesmo. Então, eu diria que, assim, feliz de quem passou por isso, feliz de quem aprendeu com isso e feliz de quem, acho que é um alerta que eu tenho percebido, tem muita gente achando que vai voltar ao normal. E aí tem o tal do novo normal. Eu ainda não sei o conceito, a palavra, mas eu diria assim que normal é uma palavra que a gente risca. Não há normalidade. E aí, como construir, então, o novo reticências? Não acho que eu vou ter essa palavra agora, mas definitivamente eu não quero voltar para a normalidade. Acho que nós nos enriquecemos muito. E também no sentido de olhar para esse planeta com um pouco mais de respeito, né? Entender que não podemos gastar hoje o que vai ser preciso amanhã, considerando também o seguinte: o homem, na sua plenitude, não será capaz de destruir o planeta. É muito mais fácil o planeta destruir o ser humano. Que legal, que bacana. Eu acho que é um momento realmente de reflexão. Eu venho refletindo muito, ao invés de falar, eu estou indo contra, não, eu abracei. Um belo de um dia eu acordei e falei, seja bem-vindo à pandemia, e eu vou mudar a minha vida, né? Consegui perder meus 13, 14 quilos, eliminei da minha vida, subindo e descendo escada, assistindo Netflix, e consegui. Eu acho que é muito isso, né? Do mesmo jeito que a gente pode fazer as escolhas, então que a gente consiga ter boas lembranças. Eu tenho que agradecer demais a presença de vocês dois. São duas pessoas às quais tem todo o meu respeito. E eu tenho certeza, para quem assistiu, gostou do que ouviu, independente das cadeiras que vocês sentam, né? Ou independente do crachá que vocês carregam, são duas pessoas muito humanas. Acho que esse que é o objetivo do Screen. O Screen tem o objetivo de cada vez mais aproximar, sim, pessoas com outras pessoas que gostam de gente e que acreditam que coisas boas vão acontecer. A programação está muito rica e a gente teve este cuidado. Agora eu vou puxar um pouco para cá, né? Eu faço parte da curadoria com toda a equipe, que é maravilhosa. A gente teve essa preocupação de falar assim, poxa, não, mas a gente tem que trazer exemplos bacanas, né? Exemplos que tragam essa vivência e que possa contribuir. Porque no ano de tantas incertezas, que a gente possa ter ajuda para algumas assertividades, né? Então, acho que esse é o nosso grande objetivo. Da minha parte, eu tenho que agradecer. Eu vou, no papel da cadeira que eu estou sentando aqui agora, agradecer em nome de Ana Coelho, que é a nossa presidente da BMP, que está por trás de todo o Screen, de toda a diretoria, de toda a equipe, que é uma loucura. E no próximo ano, normal ou não normal, eu espero recebê-los aqui no palco, ao vivo, para a gente, no final, comer um acarajé,
tomar uma cerveja, porque não uma água de coco ou várias caipirinhas que eu sei que a Flávia gosta. Muito obrigado e tenha um ótimo dia. E para vocês, fiquem ligados na programação que vem coisa boa por aí e hoje tem muita coisa bacana ainda. Obrigado, Léo. Obrigado você, Diego. Obrigada. E pode me chamar também, viu? Para Está comer esse convidadíssimo. acarajé, tomar essa cervejinha. Obrigado também aos palestrantes. Muito obrigado pela presença de vocês. E vocês continuem com a gente, porque o Screen Festival tem uma programação muito bacana até às 18 horas. Quer conferir toda a nossa programação? Clica aí nesse banner que está em cima dessa tela de exibição. Você confere a programação das 3 salas que estão rolando aí as palestras, os painéis de forma simultânea. Obrigado, Diego, mais uma vez. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, 2 minutinhos, e daqui a pouco eu volto com mais uma palestra. Ver a vida melhorar, ver o nosso orgulho de volta, ver a gente voltar a sorrir. A gente ama! E a Prefeitura deixou o centro de cara nova. Entregou novas encostas, mais 15 postos de saúde, temos a maior UPA do Nordeste, novo Jardim Botânico, os arcos da Ladeira da Conceição, tem o Conjunto Baixa Fria 2. Priscila, me diga uma coisa, e o coração como é que tá? Tá uma alegria só. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil porque faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. A Simpla tem uma novidade para você, o Simpla Play, uma ferramenta completa para quem produz conteúdo. Crie já o seu curso online no Simpla Play. São centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão, show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Há mais de meio século, a Cara da Bahia chega até você em várias mídias. Na TV, reportagens especiais, dia a dia e programas do seu jeito e com a cara da gente. Através da mídia OOH, o Grupo Aratu alcança milhões de pessoas na Bahia e no Distrito Federal. Em projetos especiais, mostramos pioneirismo, tradição e alinhamento com as novas tecnologias e cross-mídia digital. Conte com quem tem a experiência de mais de meio século em comunicação. Conte com o Grupo Aratu.
centenas de obras e a pergunta é uma só. Qual foi que a senhora mais amou? Minha casa está linda, meu filho. A Arena Pronaca, meu irmão. Show de bola, primeiro mundo. Estação Cidadania! A gente ama! Novo Barro Branco, nova orla de Amaralina e Pituba, tem um novo centro histórico, Canal do Paraguari. Pega a visão como ficou o Mercado São Miguel, meu irmão. Bateu certo. É muito trabalho, é muito amor. Prefeitura de Salvador é a melhor do Brasil que faz o que ama. Fomentar o mercado criativo, unindo todos os segmentos do setor, a ABMP surgiu em 1997 e segue se reinventando, gerando conteúdo com lives, colunas, entrevistas no nosso site e grandes eventos, unindo os mais diversos profissionais em grupos de trabalho para discutir ideias sobre a cadeia produtiva baiana. Saiba mais em www.abmp.com.br. Saiu no A Tarde é Verdade, sem asteriscos nem meias palavras. A Tarde é o jornal de maior circulação do Nordeste, segundo dados do IVC, base outubro de 2020. Credibilidade, imparcialidade e protagonismo. Grupo A Tarde de Comunicação. Toda festa incrível tem Bendito Salgado, todo evento inesquecível tem. Todo dia é dia de Bendito Salgado, quem pede manda bem, peça você também.